Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado, e hoje eu vou trazer para vocês os resultados da AES Brasil. Uma empresa que é bastante polêmica, não no sentido negativo, mas porque por detrás ela tem um grande investidor que é o Luiz Barsi Filho, que comprou uma posição de pelo menos ali 5% da empresa. No decorrer desse tempo todo, claro, ele fez algumas projeções em relação à empresa e trouxe exatamente para dentro do AGF também uma maior visibilidade de como é o operacional de uma empresa. Fizeram um vídeo que eu achei bastante interessante, mostrando os bastidores por detrás de uma geradora. Lá eles mostram como é feito o controle, etc, mas depois você pode dar uma olhada no vídeo. O que vai importar realmente são os conteúdos que eu vou trazer hoje, mostrando de uma certa maneira que a empresa tem aqui alguns desafios. Um primeiro desafio, a meu ver, é a própria geração de receita. E claro, não estou falando que não é uma empresa lucrativa, longe disso, é uma empresa lucrativa, mas me parece que hoje ela está com muita dificuldade de efetivamente rentabilizar e trazer um determinado lucro para o seu acionista. E no final de tudo isso, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a possível compra da S Corporation, que fecharia de uma certa maneira o capital da S Brasil, então nós perderíamos mais uma ação na nossa bolsa de valores. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fica comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Então, indo aqui direto para a tela, eu vou mostrar para vocês os resultados do quarto trimestre de 2023. E claro, nós vamos dar uma olhada no ano inteiro, como é que foi. E aqui eu queria trazer alguns destaques que eu achei até interessantes da gente dar uma olhada, né? Em relação ao crescimento, né? Eles têm os projetos Tucano e Cajuína, que basicamente são grandes projetos eólicos que nós temos aqui. E claro, você precisa saber, né, que a ES, ela saiu daquela antiga Tiete 11 que nós tínhamos lá, que era a geradora Tietê, e ela passou a ser uma nova empresa, uma empresa que não queria ficar exclusivamente vinculada ao ramo de geração elétrica por hidrogeração, né? Ela não tem mais aquela força tão grande quanto ela tinha antigamente de ser exclusivamente uma hidrogeradora, né? Ou então uma hidrelétrica, né? O que eu quero mostrar de uma certa maneira é que a empresa ela cresceu ao longo do tempo e conseguiu diversificar as fontes de geração de energia, e isso para dentro de qualquer empresa é muito bom, porque você mitiga os riscos que você tem num dos fatores climáticos que nós temos, como a seca, ou como a diminuição dos reservatórios, etc. Isso é muito importante, porque na medida que você tem outros fatores ambientais, como o sol, como o vento, para gerar energia, você tem ali uma diversificação na empresa, e isso é muito interessante, e é exatamente a evolução do parque aqui gerador, trazendo 827 megawatts de capacidade. Eles fizeram basicamente aqui algumas expansões, né, algumas obras que eles têm no Tucano, na Cajuína 1 e na Cajuína 2, tá bom? E eles colocam aqui que as obras estão praticamente concluídas, tá? 94,5%. Em relação ao comercial da empresa, eles colocaram aqui algumas questões em relação ao projeto final de desenvolvimento do Complexo Eólico Cajuína 2, enfim, tem muita coisa importante por detrás desses dois projetos, né, Tucano e Cajuína. Coloco aqui um novo recorde de desempenho varejista, tá bom? Com volume negociado de 34 megawatt ano, assim o portfólio comercializa, né, algo em torno de 447 clientes, totalizando 78 megawatt de energia vendida. Enfim, você tem a questão da geração eólica, hídrica e tudo mais, mas eu quero passar exatamente para os destaques mais importantes, né, que basicamente seriam aqui a lucratividade da empresa e o que está afetando a sua receita no final das contas e o que afeta naturalmente o seu lucro líquido. Esse daqui não é o melhor lugar que eu gostaria de mostrar para vocês, então eu vou partir para um outro documento que ele é um pouco mais extenso, mas ainda assim vale muito a pena. Eu vou até sair da tela para a gente enxergar um pouco melhor. Eu vou trabalhar com vocês a questão do consolidado, tá bom? Que basicamente aqui nós teremos os principais indicadores, e para você já saber de antemão, 2023 é essa coluna aqui da nossa esquerda, e ela teve um lucro neste exercício de 333 milhões de reais. Sim, é uma empresa extremamente lucrativa, mas o que acontece? Do ano de 2022 para 2023, você tem que pensar que você teve aqui algumas operações que foram colocadas efetivamente ali em linha, né? As empresas, na verdade aqui a S, ela colocou em operação alguns ativos e ela gerou mais energia. Naturalmente, portanto, você teria, e como teve aqui de fato, um aumento significativo na receita líquida. Quando você enxerga que você saiu de 2,8 bi para 3,4, significa naturalmente que que as suas obras, que exatamente o capital que você está colocando está trazendo receita. No entanto, quando você olha para a última linha aqui, né, que seriam os lucros da empresa, você não enxerga exatamente aqui algo significativo em termos de aumento de lucro líquido, né? Mas por quê? E aí, naturalmente, você precisa se recordar da questão do endividamento da empresa. E onde o endividamento da empresa bate?
nas despesas financeiras. André, o que é despesa financeira? Basicamente aqui eu estou falando de juros que a empresa paga, tá bom? E olha só, em 2022 ela pagou 700 milhões de reais, ao passo que agora em 2023 ela pagou 1,1 bilhão de reais. E você consegue ver que a empresa está sendo bastante penalizada por conta de uma alta alavancagem que ela tem e exatamente por conta aqui dos resultados, que apesar de terem vindo bastante interessantes, né, em linha talvez com o que eu havia projetado, mas o ponto é, você precisa enxergar que a despesa financeira está efetivamente prejudicando os resultados dessa empresa e naturalmente você como acionista não mudou muito e na verdade até teve uma piora enquanto você teria de lucro por ação, ou o famoso, né, LPA. Você vai perceber que em 2022 nós tínhamos 28 centavos por ação e hoje nós temos 22 centavos por ação, tá bom? Não é, vamos dizer assim, algo extremamente negativo, afinal de contas, se você for imaginar que a empresa vai no futuro se desalavancar e você receberá proporcionalmente também um lucro por ação maior, poxa, seria muito interessante, porque você acreditou no projeto da empresa e você merece ser beneficiado por isso. No entanto, nós precisamos voltar aqui para que a gente dê uma olhada em algumas outras questões. Vamos ver se eles colocam aqui a questão da alavancagem que a empresa tem. Vamos ver aqui, ó, endividamento. Isso daqui seria muito interessante para nós. E aqui eu já tenho um pouco a falar sobre a, vamos dizer assim, compra que a AES Corporation quer fazer da AES Brasil e então fechar a capital. Algo que para mim é bastante pernicioso, mas nós já vamos falar sobre isso, tá bom? Eles falam aqui que a AES encerrou com uma dívida bruta na casa dos seus 11,7 bilhões, um aumento aqui em relação ao período anterior. E vamos ver se eles colocam aqui um pouco da dívida líquida, né? A dívida bruta tá aqui. Eles terminaram, ó, a soma da AES Brasil com 2,6 bi, OS operações, enfim, a dívida líquida está representada aqui embaixo. Então vamos dar uma olhada. Ó, a dívida líquida agora em 2023 ficou em 9 bilhões de reais. Então vamos fazer uma conta, já que eles não trouxeram de forma tão facilitada. Eu vou pegar esses 9 bilhões e 44 milhões e eu vou dividir pelo EBITDA da empresa, tá bom? Que seria o resultado antes do tributo sobre o lucro, que ficou em 408 milhões de reais. Vamos ver se é isso, o resultado antes dos impostos e financeiros. Não, seria aqui, ó, 1 bilhão e 31 milhões. Então vamos lá fazer essa conta. Se você tem, então, o resultado antes dos tributos e, portanto, também dos juros aqui, você tem 1 bilhão e 31. Ou seja, a alavancagem desta empresa está em 8,7 vezes a sua dívida líquida sobre o seu EBITDA, mostrando naturalmente que a empresa está muito alavancada. Só que não termina por aí, né? O que eu queria mostrar para você é um pouco do cronograma. Deixa eu ver se eles trazem aqui. Ó, isso daqui que eu queria mostrar para vocês e é muito importante, pessoal, muito importante. Prestem muita atenção neste ponto. O que acontece? 2023, né, encerrou com uma posição de caixas de 2,6 bi. Só que você precisa se recordar que a AES ela fez uma emissão de novas ações e ela captou dinheiro do seu bolso. Você acionista dessa empresa, pagou por muitos dos projetos. E claro, 2024 e 2025, de fato, existem muitas dívidas ainda a serem pagas e a empresa ela tem caixa para pagar 2024 e com a geração que ela tem de caixa para o próximo ano, muito provavelmente ela vai conseguir pagar uma boa parte disso aqui. Mas qual que é o ponto? Você que é acionista da empresa, você olha para os projetos e pretende ficar com ela, digo com a empresa, por muito tempo. Crescendo junto com ela também a sua receita e crescendo no final das contas o dividendo que você recebe. E aí a empresa, ela simplesmente fala para você, olha, me empresta dinheiro para montar aqui um grande projeto eólico, para montar um projeto solar e sair daquela matriz exclusivamente hídrica. Eu, acionista, maravilha, eu te empresto sim. E aí a empresa investe, você não recebe nada de dividendo nesse meio tempo. Se recebe, era uma merrequinha que não valia praticamente nada. E você foi sofrendo. Depois que a empresa praticamente ficou madura, que não existem mais grandes investimentos a serem feitos nos anos de 2024 e 2025, mas sim pagamento de mais dívidas, ou seja, na parte principal, que era de investimentos, onde ela precisava de dinheiro, ela contou com você. Agora que ela já tem caixa para fazer frente às suas dívidas aqui de 2024 e provavelmente a sua própria geração de EBITDA vai ser o suficiente para pagar 2025, ela simplesmente decide, olha, eu vou sair aqui do Brasil, tá bom? Eu não vou mais deixar essas ações negociadas em bolsa, eu, a AES Corporation, vou absorver todas as ações e você, acionista que me emprestou, poxa, muito obrigado, eu cresci em relação a você e você não conseguiu nada, eu cresci nas suas costas. Para mim, isso mostra uma questão de governança extremamente negativa. E no final das contas, quando você enxerga isso que aconteceu dentro da empresa, né, de você ter essa questão bastante negativa, eu particularmente retiraria boa parte do meu investimento.
Claro, não é uma recomendação de compra, tampouco de venda. O que eu quero dizer é que as empresas, você não pode fazer um filtro único de se ela é gerida pelo Estado, se ela é gerida pelo governo federal, enfim. Você não pode fazer apenas essa verificação. Você tem que enxergar governança, lucratividade, projetos e tantas e quantas coisas. Exatamente por isso que eu tenho na nossa parte de membros diversas aulas e análises ali a respeito de empresas, mostrando como eu faço uma análise bastante profunda de cada ativo que eu coloco dentro da minha carteira. E eu faço aqui o convite para você. Essa semana eu estou com uma promoção imperdível. Então, dê uma olhada aqui na nossa área de membros, inclusive lá para o nosso grupo do WhatsApp também, que é o segundo link aqui na descrição, você vai entender que promoção que é essa. Mas, para que a gente encerre, eu vou trazer para você aqui um pouco mais sobre essas questões. Por quê? Quando você tem uma questão corporativa lá dentro, você pode pensar, poxa, mas será que a empresa não vai me pagar um prêmio para eu sair? Bem, existe a possibilidade, assim como diversas empresas fizeram, elas pagam um certo prêmio em relação ao que a ação está sendo cotada hoje, para que as pessoas se sintam ali tentadas a sair do papel, falando que ganhou um certo valor, mas no final das contas, o que você deixou de ganhar com todo o fluxo que essa empresa geraria para frente, talvez não esteja na nossa conta, talvez não esteja de forma tão fácil, e isso eles nunca vão mostrar para a gente, pelo menos de forma clara. Mas eu estou dizendo aqui para vocês que é algo extremamente negativo para o acionista que colocou dinheiro, que aguardou, que esperou por tanto tempo para então recolher algum dividendo, recolher alguma valorização, e no final das contas vai morrer ali na praia. Mas, para que a gente trabalhe um pouco de outros assuntos, vamos falar um pouco da geração de caixa desta empresa, tá bom? Tá aqui, ó, geração de caixa, o fluxo de caixa dessa empresa. Mais uma vez aqui na nossa esquerda, tá bom? 2023, essa empresa, ela queimou caixa. Ela gastou aqui 170 milhões de tudo que ela tinha, portanto, e hoje ela tem uma posição de caixa de 281 milhões de reais, que ela pode, claro, investir, mas naturalmente nós vamos precisar enxergar o quanto que essa empresa vai conseguir gerir bem desse caixa para ela conseguir fazer frente ali às dívidas que ela tem, tá bom? Para que a gente olhe aqui para o que os analistas falam dessa empresa, hoje ela é cotada aqui aos seus R$10,53, os analistas recomendam um preço de R$11,10. A recomendação de 12 analistas é de venda. Bem, mais uma vez mostrando que toda a questão de governança e de projetos e crescimento dessa empresa, de fato, para os analistas não se mostra atrativa. E mais uma vez, também mostra que eu não sou uma voz tão isolada quanto algumas pessoas imaginaram que eu fosse. Não é exclusivamente porque o Barça investe ou porque o AGF gosta do ativo, que ele é um bom ativo em si, que ele tem bons projetos por um período razoável. E exatamente aqui os analistas estão conformando com a minha análise anterior. E claro, você não é obrigado a concordar comigo, você, claro, pode discordar e pode deixar aqui nos comentários se você investe ou não em AS Brasil. Vou gostar muito de saber. E espero que tenha gostado do vídeo. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.